todos. Muitos amigos meus que me conheceram quando eu não era cristão me perguntam como que foi essa transformação, como eu cheguei a me tornar um evangélico, porque eles sabiam como eu era. Eu era uma pessoa ignorante, uma pessoa que gostava de resolver as coisas na força, pra já. Eu quero pra já. Eu era dessa forma. E eles viam e veem a transformação na minha vida e me perguntam como que foi. Eu vou dar um breve testemunho, irmãos, dessa minha transformação. Teve um momento da minha vida no qual eu não era cristão e estava passando por muitas lutas. Eu ajoelhei no meio da cozinha e pedi ajuda a Deus, falando para que ele me tirasse daquela situação. Liguei para o meu irmão e falei para ele: eu vou conhecer a sua igreja. Se eu gostar, eu continuo. Estou até hoje, irmãos. Ninguém me forçou à igreja. Ninguém me forçou a ser cristão. Senti naquele momento que era o agir de Deus me chamando. Não tem como explicar. Em um mês na igreja, irmãos, eu senti a necessidade de me batizar. Ninguém me forçou a se batizar. Ninguém pegou na minha cabeça e falou: batiza. Senti naquele momento que era necessário. Em 4 meses, estando na igreja e já batizado, eu vi o pastor olhando para mim todas as vezes. Eu falei com o meu irmão, ele até brincou comigo. Falou: não, irmão, não, Wellington. Você tem 4 meses, o pastor não vai te chamar para ser obreiro, não. Eu tinha um medo de ser obreiro. Irmãos, não teve vez. No momento certo, fui convidado e ninguém me forçou a ser obreiro. Ninguém me forçou a esse chamado. Eu senti que foi um chamado de Deus e eu fiz e fui por natural. Em 7 meses, irmãos, recebi a primeira oportunidade de pregar a palavra no altar. Foi de uma forma que não tem como explicar. Eu li a Bíblia em casa. Eu sempre pedi a Deus entendimento daquilo que eu estava lendo, porque eu só lia a letra e não tinha entendimento daquilo. Até que teve um momento, irmãos, que Deus me deu uma palavra. Eu li a letra, mas eu senti o agir de Deus naquele momento e guardei ela no meu coração. E teve um momento que o pastor não pôde estar na igreja e Deus me chamou naquele momento: é você que vai pregar lá. E tinha outros obreiros lá. 7 meses, quando Deus chama, não tem confusão. É a certeza que é para você estar lá. E foi dessa forma. Ninguém me forçou a pregar. Ninguém me forçou a estar no altar. Senti a necessidade e senti que era Deus me chamando para tal. E estou até hoje pregando a palavra de Deus. Deus agiu dessa forma na minha vida, irmãos, sem força e sem violência. Foi no agir do Espírito Santo. Diante desse testemunho, irmãos, vocês acham que eu tenho o direito de forçar algum familiar meu a ir à igreja, a ler a Bíblia? Não. Infelizmente, irmãos, há muitos cristãos agindo por força, querendo que um familiar vá à igreja. E dessa forma, irmãos, infelizmente você só vai afastar o seu familiar. Eu não tenho o direito, irmãos, de querer que uma bênção que eu busco seja para já, da forma que eu era antigamente. Eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus planos, mas eu não tenho o direito de orar a Deus e pedindo para que essas coisas aconteçam já, porque Deus não agiu desta forma na minha vida. Já estive desempregado, veio o sentimento de desânimo quando eu estive desempregado, mas Deus sempre me lembrava: eu te trouxe, não foi por força, foi no tempo certo. E eu comecei a aprender isso no tempo certo. Encontrei um emprego no tempo certo. As dívidas que eu tinha, e não eram poucas, começaram a ser normalizados. Deus começou a trabalhar na minha vida, não por força, mas foi no tempo de Deus. Deus me ensinou a esperar nele. Deus me ensinou a ter esperança, a ter paz.
E essa é a riqueza que Deus proporciona para aquele que se entrega a Ele de todo o coração, não por força e nem por violência. E aqui no livro de Zacarias, capítulo 4, o versículo 6, diz justamente sobre isso. E respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está usando a vida do profeta Zacarias para enviar uma mensagem a Zorobabel, que era governador. Ele era o responsável por reconstruir o templo de Salomão, que foi destruído. Mas Zorobabel, irmãos, queria tudo para já. Ele estava olhando a beleza que era a antiga casa de Deus, primeiro templo de Salomão. E ele estava vendo aquela segunda construção sendo erguida e não estava vendo a evolução. Ele queria as coisas para já. E Deus diz mais aqui, irmãos, no versículo 10. Por que desprezas o dia das coisas pequenas? O que Deus quis dizer isso, irmãos? O que seria o dia das coisas pequenas? Dias de espera a Deus. Dias de espera de Deus agir na sua vida. Muitas vezes, irmãos, nós queremos as coisas para já e queremos agir na força. E menosprezamos o agir de Deus diariamente em nossas vidas, nos curando de coisas erradas que fazíamos no passado. Como foi dito, eu era uma pessoa ignorante e Deus começou a transformar a minha vida. Eu era uma pessoa arrogante e Deus começou a entrar na minha vida. Então são esses dias que muitas vezes nós menosprezamos. Deus, ele quer construir algo na sua vida, mas não é por força e nem por violência, mas pelo agir do Espírito de Deus na sua vida. Teve um momento, irmãos, que eu estava passando por uma luta aqui na frente da minha casa. Se instalou um ponto de drogas aqui. Foi difícil. Uma pessoa que já passou por essa situação sabe que é complicado. E nessas situações, irmãos, não vale a pena e não é aconselhável você agir por força e nem por violência. Por quê? Porque pessoas que fazem isso são almas. Nós temos que orar por essas pessoas. São pessoas que um dia serão obreiros. Pessoas que vendem drogas, um dia serão pastores. Então não adianta nós julgarmos o comportamento deles. Nós temos que orar. Então a força não cabe nessa situação e nem em uma situação cabe a força. Eu e minha esposa começamos a entrar num propósito de oração. Olhávamos da nossa janela aquela movimentação na frente da nossa casa. E sabe o que nós fazíamos? Agradecia a Deus. Pelo quê? Pelo fim do ponto de drogas. Olha só que loucura. Nós estávamos agradecendo algo no qual não estava acontecendo aos nossos olhos. Mas, como foi dito aqui, irmãos, no versículo 10, por que despreza o dia das coisas pequenas? Mas Deus estava agindo, pouco a pouco. Todo dia, a todo momento, eu e minha esposa estava orando, agradecendo a Deus. Senhor, obrigado por o Senhor ter tirado esse ponto de drogas da frente da nossa casa. Livra esse povo, meu Pai, desse mal. Livra esse povo, meu Pai, dessa vida de drogas. E estávamos orando. E em nome do Senhor Jesus Cristo, esse ponto de drogas saiu da frente das nossas casas. E tem muitas e muitas pessoas passando por essa situação, irmãos. Ponto de drogas na frente da sua casa. Barulheira, né, de funk, brigas de vizinhanças. Você não pode aceitar isso, irmãos. E também não pode agir por força nem por violência. Muitas pessoas estão desempregadas. Você não pode querer, irmãos, as coisas para já. Seja preparado por Deus, que o emprego virá para aquele que se esforça em procurar o emprego. Aqueles que estão passando por lutas financeiras, da mesma forma. Eu fiquei um bom tempo passando por luta financeira, irmãos, e não foi fácil. Mas em oração também Deus honrou a minha fé e me deu condições para normalizar todas as minhas contas. São lutas que todos nós passamos, irmãos. Mas o que Deus diz a Zorobabel é o que ele diz para cada um de nós.
Não é por força e nem por violência, mas sim pelo agir do Espírito Santo. Amém, irmãos? A carne, o comportamento natural do ser humano é querer revidar uma ofensa, é querer fazer as coisas na força, querer as coisas para já. Mas deixa Deus entrar na sua vida, que Ele irá mostrar para você que Ele está agindo, mas no tempo dele, sem força e sem violência. Amém, irmãos? Foi dessa forma que Deus me transformou e está me transformando até hoje. E o nome do Senhor Jesus Cristo. Guarde essa palavra, irmãos. Guarde esse testemunho e se fortaleça em Deus. E analise como você está evangelizando os seus familiares. Não queiram forçá-los a ir à casa de Deus. Ore por eles, que da mesma forma que Deus agiu na minha vida, pode ter certeza que Deus irá agir na vida dos seus familiares. Meu irmão estava orando por mim. E Deus ouviu a oração do meu irmão e hoje estou aqui pregando a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus.